Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Como é bom, irmãos, a gente começar nossa semana, nosso dia assim, esse momento tão especial com Deus. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Irmãos, como a gente precisa encontrar o sentido do amor na nossa vida, no nosso coração. Por isso, Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, Senhor, a minha casa, a minha família, este ambiente de trabalho, o ambiente que nós convivemos na minha casa, na minha família, tudo eu consagro a Ti. Clamo a Sua presença na minha vida, Senhor. Clamo a Sua presença na minha casa, no meu trabalho. Ao Seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, como é bom a gente começar assim a nossa semana. A presença real de Deus na nossa vida, no dia a dia, com os familiares, com os irmãos, com as pessoas. E Deus não exclui ninguém. Deus não exclui ninguém. Por isso, a religião católica apostólica romana não é uma religião onde que se denomina melhor que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. O único intermediador é Jesus Cristo. E todos dentro da Igreja Católica recebem essa graça de graça que nos foi dada por Deus. Porque nós vamos ver hoje no nosso café com Jesus, diante do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1996, nós estamos vendo sobre a liberdade de Deus ao dar a adoção. Vai dizer assim: nossa justificação vem da graça de Deus. Então, nós somos justificados para a graça, para a liberdade, diante da liberdade de nós escolhermos. Deus justificou, Ele foi ao além e nos deu essa graça de graça, se colocando como nós, como um de nós, se humilhando como um de nós, acolhendo em si os nossos pecados, mas não cometeu os pecados, mas Ele acolhe e aí Ele nos dá a redenção e a graça de graça, que é a liberdade da escolha, aquilo que nós temos dentro do nosso coração, mas nos dá um caminho da verdade, da vida, diante da graça que nos é dado de graça, diante dessa liberdade que nos foi colocado. Ali, quando Ele rompe com o pecado, jorra sangue e água lá da cruz, e nós somos chamados a ser filhos amados de Deus, a receber essa adoção filial. Continuando, nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder a seu convite. Irmãos, por que eu fiz todo esse mover dessa entrada que nos foi dado de graça? Porque, irmãos, a graça divina está dentro de nós. Quando batizado, quando criança, nós recebemos essa adoção filial. Nós recebemos a adoção filial e somos chamados a ser filhos amados de Deus. Mas eu tenho que corresponder a esse chamado. De que forma? O socorro gratuito de Deus nos dá para responder a seu convite. Então essa graça está dentro de nós, mas para quem que eu declino o meu coração? Para Deus ou para o Satanás? Para a mentira, para a verdade? A quem eu recorro? Diante do caminhar, do meu caminhar, tenho dois caminhos. Eu vou para um caminho estreitinho, com dificuldades, com provações, mas lá na frente eu vejo a entrada, a porta do céu. Mas eu estou naquele caminho abertão, estou tranquilo, né? Entre aspas, com a minha liberdade de escolha. Irmãos, essa liberdade de escolha é que fica bem claro para nós.
O nosso Deus, ele nos dá uma liberdade e ao mesmo tempo, diante da liberdade, nós só podemos agir com essa graça. De que forma? Eu clamar ela, eu pedir o Espírito Santo, eu querer, por isso que nos dá essa liberdade e ao mesmo tempo nós temos que responder à graça. Se eu não respondo à graça, ela vai ficar ali, até o ponto que eu for para o inferno. Quando eu for para o inferno, tchau. Aí você vai ver a ausência de Deus. Então a presença de Deus em nós é essa graça de graça que nos foi dado. E nos é dado, que está em nós, mas nós precisamos agir diante do mover, diante da graça, da libertação do pecado. Porque se fosse assim, não tinha necessidade de Deus deixar nós caminhando, certo, irmãos? Já que nós somos libertos por Jesus, assim, essa liberdade que Deus, essa libertação da redenção dos pecados, essa graça que nos foi dada de graça, irmãos, está aos nossos olhos, está diante de nós, está em nós. Mas eu tenho que escolher em quem que eu vou continuar. Será que eu quero essa graça ou eu quero viver na desgraça? Aí está a tua resposta. Se eu vivo com a desgraça, eu convivo com ela. Opa, mas se eu me deparei com uma desgraça e eu vejo que não está certo isso, tem algo de errado, está dando errado, eu vou me unir a Deus e agora definitivamente eu quero ser um homem ou mulher de Deus. Aconteça o que acontecer, eu estou com Deus. Opa, a graça é uma graça santificante que traz para nós a purificação, que traz para nós a libertação. Nos dá a responder ao seu convite, tornando-nos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina, da vida eterna. Participantes. Então, irmão, como que eu vou participar se eu não estou, se eu não permaneço, se eu não convivo? Vou participar do quê? Da convivência com Deus. Essa convivência que vai se tornar para mim depois eterna. Pega a tua palavra lá em Mateus capítulo 9, versículo 9. Eu, aqui no catecismo, não citou para nós nenhum mover aqui, nesse parágrafo 1996, sobre a presença real, né, que nos é dado através dessa graça de um convite. Mas nós vemos na palavra que Jesus caminhando, e essa graça nos faz enxergar a presença real de Deus. Mas a nossa resposta está diante dos nossos olhos. E diante dessa resposta me veio aquela passagem de Mateus, né? E você participando nessa vida divina, nessa intimidade com Cristo, na vida trinitária, né? Pelo batismo, que Cristo nos dá diante da graça de Cristo, que Ele é a cabeça da igreja, como filhos adotivos, quando nós ali, quando crianças, somos batizados e nos dá essa graça. E é uma vocação sobrenatural para onde que a gente possa agir diante do mal e acolher a presença divina. E nós vamos ler uma palavra que é acolhido Jesus no coração. Mateus 9, versículo 9. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o desfecho dessa palavra, para aquele que está caminhando sempre com o Senhor, vai entender. Vamos recordar sem ler a palavra? Vamos fechar a palavra? Vamos recordar que a tradição da Igreja Católica nos transmitiu assim, boca a boca, face a face. Então eu só vou conhecer e participar da vida divina quando eu me dedico ao estudo, ao entendimento, ao compromisso de colocar em prática na minha vida. Mateus, ele se levanta e ele segue o Senhor. E naquela hora Jesus diz: hoje eu vou na sua casa. E ele adentra na casa de Mateus. Muitas pessoas murmuravam: como que ele se senta com um pecador, cobrador de imposto? Jesus é assim, meu irmão. Ele vem e faz uma limpeza. Ele se assenta com todos nós, mas a partir do momento que ele levanta da casa de Mateus, e quem tem que seguir Jesus é Mateus, não é Jesus seguir Mateus. Jesus passa, faz um convite.
A graça está dentro de nós. Você quer ser filha do... Nós somos filhos amados de Deus, mas você quer permanecer nessa graça? Porque Deus nos deu de graça. Ele foi justificado. Ele morreu por nós. Ele nos deu a vida novamente. Porque nós tínhamos morrido diante do pecado. E com o pecado indo para o inferno, todos a um caminho só, a morte eterna. Mas Ele vem, o amor dele é tão grande por mim e por você. Não nos deixa na penúria e quer nos libertar. Irmãos, quantas pessoas querem viver na penúria? Quer viver na droga, no alcoolismo, na prostituição, não se autocondenar. Nós nos autocondenamos porque tem um caminho de Deus e um caminho da miséria. O caminho da prostituição, o caminho da desgraça. E aí eu quero continuar nessa miséria? Quero continuar esse miserável, esse coitadinho, que eu só vou para Deus quando tudo está arrebentando, quando tudo está uma desgraça na minha vida? Ou eu prefiro abrir meus olhos e enxergar que o verdadeiro sentido da vida é caminhar com o Senhor? E assim, meu irmão, é buscar a palavra de Deus viva no nosso coração. É transmitir dentro da sua casa, na sua família. Não precisa ir longe não, irmão. É um testemunho de vida. É um testemunho de amor. É um testemunho de compromisso, de comprometimento. Às vezes nós ficamos nos comprometendo com tantas outras coisas longe de casa. Mas e dentro da minha casa? E o meu compromisso com Deus? A minha família, o matrimônio, o casamento, os filhos. Prometo te amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Ficou da boca para fora? Ou ter filhos, né? Quando você vai lá tendo uma entrevista com o sacerdote, o casamento é a unidade, é a procriação. Será que eu tenho esse compromisso com Deus ou eu quero mudar até a palavra de Deus? Irmão, a graça nos é dado de graça. Mas você seguir ao Senhor é como fez Mateus. Ele levanta dali e segue Jesus. Não é Jesus que segue ele. E as pessoas pensam que Jesus tem que estar seguindo. Ah, tem que vir aqui fazer uma oração aqui na minha casa e me levar daqui para lá. Não, Jesus passa, fez um convite. Mateus toma a decisão. E assim a graça nos é dado de graça. Está em nós, está para nós. O pão, a manteiga está passada na tua frente. Basta você se alimentar, irmão. Mas aí eu vou empurrar comida na tua boca? Não, você tem que mastigar, se alimentar, saborear a vida com Deus. E aí eu digo para mim e para você, você é um homem e uma mulher que tomou uma decisão na sua vida. Você não ficou ali como um coitadinho. Eu sou um miserável, eu dependo de todo mundo, mas eu tenho um Deus à minha frente. Levanta-se, irmão, como fez Mateus. Toma posse da graça que nos foi dado de graça. Essa graça está à tua frente, mas depende de mim. E eu quero rezar este Pai Nosso, finalizando nosso café com Jesus, dizendo assim: a graça nos foi dada de graça. Está aqui dentro de mim. Bate a mão no seu peito. Fala, ela está aqui. Mas eu preciso tomar posse dessa graça. Me levantar dessa situação. E seguir com Jesus o meu caminho. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, a graça nos é dada de graça, mas nós precisamos tomar decisão. Amanhã, se não me engano é amanhã, dia 17, confissão, São Vicente Palote, confissão na Igreja Matriz, a partir das 18 horas, 6 horas da tarde. Vamos lá, vamos confessar, vamos preparar o coração para receber Jesus de uma forma concreta e não só da boca para fora. Boca para fora, eu oro no meu quarto. É uma fé sem obra. A fé com obra é: a quem vocês perdoar os pecados serão perdoados, a quem reter serão retidos. Foi a voz de Jesus para os apóstolos. Não foi a voz de um protestante, um pastor dizendo para você, não reza a Deus. Foi a voz de Jesus. Você quer ouvir a voz do verdadeiro pastor? Ou de um protestante que diz que lê a palavra, interpreta do jeito dele? Mas nós interpretamos, irmãos, com a igreja de Cristo. Por isso que Jesus deixa a igreja, deixa os apóstolos, deixa o ensinamento diante da palavra de Deus, o livro Bíblia. Mas primeiro ele é lido com a tradição, com os apóstolos.
com a Igreja de Cristo e não com uma interpretação voluntária, individual, porque se você for ver a raiz da tua igreja, da tua denominação, protestantismo, foi um pastor, Lutero, que se acha pastor, vou fazer uma reforma na igreja, né? Uma reforma. Não fez uma reforma, fez uma pequena bagunça individual, né? Que transformou nas desavenças. Mas Jesus alertou: virão em meu nome dizendo que são os meus, mas não são os meus. Jesus alertou. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.